A Ti, Senhor. A Ti e somente a Ti. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, pelos séculos dos séculos. Ao eterno Criador, o Deus Todo-Poderoso. Nós Te damos honra, Senhor. Nós Te damos glória. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos sentir Tua presença, de podermos caminhar com o Senhor, de podermos nos reunir para Te adorar, para Te servir, para dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é digno, e ainda podermos desfrutar da Tua presença nesse ambiente. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco nessa noite. Nós estamos aqui para Te adorar, Te servir e ouvir a Tua voz, Senhor. Nos instrui, nos ensina, nos ajuda a continuarmos crescendo na caminhada que o Senhor tem proposto para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Quero te convidar a louvar mais um pouco esse trecho, mas com essa percepção do que você está fazendo, de que você está entronizando o Senhor, o Deus eterno, o Criador, o Todo-Poderoso, que você só pense nele nesse momento. Se desliga de quem está ao teu redor, não pensa no lugar que você está, se veja nesse momento de frente para o Rei dos Reis e louve a Ele com todo o teu coração. Ao Rei Jesus, a honra e a força e o poder e o louvor. E o poder ao Rei e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a Aleluia, 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 aleluia. Como é bom adorarmos ao Senhor. Como é bom, aleluia. Você pode sentar um pouco. Obrigado, grupo de música. Aleluia, aleluia, que presença maravilhosa. Boa noite, povo santo. Shalom. Vocês estão bem? Na bênção? Animados no Senhor? Aleluia. Hoje a gente vai tratar de um tema que muito me queima no coração. Esse tema é algo que faz parte da vida cristã. E eu poderia dizer como frase tema, um coração disposto a servir. O Senhor, o nosso mestre, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou, Ele nos deu o exemplo de uma vida disposta a servir, de se entregar, de se doar completamente para uma missão, para um serviço, para algo que havia sido proposto para Ele. E tudo que Ele fez como ensinamento, Ele nos trouxe lições para que nós pudéssemos aplicar também na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. E a gente vai
passear um pouco pelas Escrituras nessa noite e ver um pouco sobre isso. Você sabe que dentro da igreja, como organização, a igreja é o corpo de Cristo na terra. Mas a igreja como organização, ela tem serviços a serem feitos. Ela tem pessoas que servem, pessoas que se dedicam. Você sabe que essa igreja não é limpa sozinha. Tem pessoas para limpar, tem pessoas para organizar as cadeiras, tem pessoas para lavar os banheiros, para limpar tudo aqui fora, para que fique organizado, limpo, para que esteja tudo certo para você vir e adorar o Senhor. Para que você possa estar em um ambiente agradável, para que você possa estar em um ambiente propício para a adoração. Talvez se tivesse tudo bagunçado aqui, sujo, com mau cheiro, no calor, você não conseguiria se dedicar totalmente a prestar atenção na palavra, a adorar da mesma forma, porque talvez algumas coisas te atrapalhariam nisso. Então existem pessoas dispostas a doarem do seu tempo, dos seus talentos, de tudo que elas podem fazer para que você possa vir cultuar, para que você possa vir adorar. Mas essas pessoas também, elas estão no serviço adorando ao Senhor. Enquanto elas servem, enquanto elas varrem o chão, enquanto elas limpam a porta, enquanto abrem a porta para você entrar, elas estão servindo ao Senhor com aquilo que está proposto para elas nesse momento. Mas Jesus, ele nunca nos pediu para fazer algo que ele não tivesse feito antes. E eu te convido a abrir a Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vai ser projetado aqui também, mas se você quiser abrir a tua Bíblia, tiver com ela aí disponível, você pode abrir também e acompanha comigo. Diz assim lá: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui a gente já faz uma pausa. No grego, onde o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra para sentimento é phroneu, que quer dizer disposição mental. Não é apenas um sentimento em relação àquilo que você, hoje eu estou sentindo isso, ou estou sentindo aquilo. O que ele diz aqui, a gente poderia substituir por: tende em vós a mesma disposição mental que houve também em Cristo. A mesma vontade que houve também em Cristo. A mesma disposição mental. No versículo 6 ele continua: pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, na natureza de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não julgou que deveria se apegar a isso para benefício próprio. Pois ele, sendo Deus, ele abriu mão da sua posição. Ele não julgou como sendo importante ele utilizar essa posição de Deus para se beneficiar. No versículo 7 diz: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Diga, servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aqui a gente vê um Deus todo-poderoso, perfeito, abundante, que não tem falta de nada, que não precisa de nada. Um Deus nessa condição, abrindo mão da sua posição para vir à terra em figura humana, para ser reconhecido como homem. Para você entender melhor essa passagem, a gente vai voltar um pouquinho na história. E você conhece a história de Gênesis, onde Deus criou o homem e mulher, soprou dentro do homem o fôlego de vida, ou seja, algo que estava dentro de Deus passou a estar dentro do homem. Você entende que quando eu sopro, vai para fora algo que está dentro de mim. Então Deus depositou dentro do homem algo que estava dentro dele. E a vida surgiu no homem a partir da vida de Deus dentro do homem. Deus colocou o homem numa condição de abundância, numa condição de perfeição. Deus vinha ter com o homem, vinha se relacionar com o homem diariamente. E ele mandou o homem usufruir de tudo. Apenas de uma árvore ele não poderia comer, porque se ele comesse, certamente ele morreria.
Você conhece a história? A serpente, Satanás, através da serpente, enganou a mulher, disse: olha, coma, você não vai morrer não. E ela comeu, deu ao homem, o homem também comeu. Então eles perceberam que estavam nus e desobedeceram a Deus. A partir daquele momento entrou o pecado na humanidade. E o pecado, ele traz a morte. Aquela morte não era uma morte física que Deus estava falando, mas uma morte espiritual. Se eu sou um espírito, se o Espírito de Deus está em mim e eu pequei, o pecado ele fez separação entre Deus e o homem. E o homem passou a estar desconectado de Deus. A partir daquele momento que o pecado entrou, o homem estava desligado de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, em todo o Velho Testamento, a gente vai ver sumo sacerdote, que era o representante de Deus na sociedade. Seria como se fosse um pastor, mas um pastor para toda a sociedade. E aquele homem, ele era responsável por ouvir a Deus e transmitir para as pessoas. Ao mesmo tempo, levar aquilo que as pessoas estavam precisando para Deus. Porque as pessoas não poderiam ter comunhão com Deus. E esse sumo sacerdote, para entrar na presença de Deus, ele precisava matar um animal em sacrifício, onde ele estava transferindo os pecados dele para o animal. E ele entrava em pureza na presença de Deus. Isso não quer dizer que ele poderia viver de qualquer forma, ele tinha que ter uma vida santa. Mas qualquer erro que porventura ele tivesse cometido, naquele momento era passado para o animal. Por quê? Quando o homem pecou no início, ele percebeu que estava nu. Então Deus criou, fez uma pele, através de pele de animal, roupas para o homem. Você entende que para Deus fazer roupa de pele de animal, ele precisou matar animal? Então, desde o início, a partir do pecado, houve morte no mundo. E se estabeleceu que o preço do pecado era a morte. Então, era necessário que um homem também pudesse morrer para nos resgatar, para pagar o preço pelo pecado. Mas não podia ser um homem com pecado. Assim como o animal, a ser imolado, ele não poderia ter nenhum defeito. Ele precisava ser um animal perfeito. Assim precisaria ser o homem. Mas não existia homem sem pecado. Então Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus, que abriu mão da sua posição de Deus. Mesmo sendo Deus, ele decidiu não usar a sua posição de Deus. E foi reconhecido em figura humana, foi reconhecido como servo. Passou por todas as humilhações necessárias para que eu e você pudéssemos ter novamente acesso a Deus. E aí, nessa passagem que a gente leu, a gente vê: tenham em vocês a mesma disposição mental que houve também em Cristo. Que sendo Deus, ele não julgou como sendo importante o ser igual a Deus, mas ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. Ou seja, eu vejo aqui um Deus perfeito, um Deus pleno, um Deus completamente abundante, que não tem falta de nada, mas que por amor a mim e a você, ele abriu mão de tudo para servir, para nos servir, para nos resgatar, para fazer ligação de novo entre Deus e nós. E aí fica a lição para nós. Ele diz: tenham em vocês a mesma disposição mental. Tenham o mesmo pensamento. Tenham essa mesma visão que Jesus teve. Que ele abriu mão de tudo para servir. E nessa noite a gente vai falar sobre a nossa disposição ou o nosso coração em sermos servos, em servirmos as pessoas, servirmos na igreja, servirmos à sociedade. Muitas vezes algumas pessoas têm uma posição lá fora no mercado de trabalho até elevada, uma posição de destaque, e muitas vezes por causa disso elas chegam na igreja e dizem: ah não, varrer chão é muito pouco para mim. Eu sou um grande empresário, eu sou um grande médico, por que eu vou varrer chão? Se um grande Deus, se o perfeito Deus, se o pleno Deus abriu mão da sua posição para vir servir, para ser humilhado, para receber cuspe, para receber uma coroa de espinhos, para receber chicotadas, para apanhar, para morrer de forma humilhante na frente de todo mundo, porque eu e você não podemos abrir mão da nossa posição para servirmos. Esse foi o exemplo que ele deixou para a gente. Então, quando a gente tem Jesus como exemplo, a gente não vai ficar chateado com nada. Ah, não, mas na igreja, eu entrei na igreja uma vez e eu fui maltratado. Algo não aconteceu como eu queria. O pastor passou por mim e não deu boa noite, não deu a paz, não apertou minha mão. Você percebe como muitas vezes, muita coisa tira pessoas da igreja
coisas tão pequenas, coisas tão fracas diante de tudo que Deus fez por nós, de tudo que Ele pagou por nós. O que eu quero trazer hoje para nós é uma reflexão sobre como está a nossa disposição em servirmos ao Senhor. A nossa disposição em abrirmos mão da nossa posição, muitas vezes, para sermos um auxílio para o nosso irmão, para sermos uma resposta de Deus para o nosso irmão, para sermos uma resposta dentro da nossa igreja. Você entende que dentro desse lugar, dentro desse ambiente, pessoas estão sendo restauradas, pessoas estão tendo suas vidas transformadas, pessoas estão sendo salvas. A cada semana novas pessoas chegam aqui e têm suas vidas transformadas e recebem Jesus como o Senhor de suas vidas. Você entende que isso é importante? Que isso é nosso papel como igreja, mas você entende que isso só é possível de acontecer porque tem pessoas aqui dispostas a servir. Eu, como pastor, não consigo chegar aqui, abrir a igreja, limpar a igreja, organizar tudo, deixar tudo prontinho, cheirosinho e ainda me preparar, orar, ler a palavra para trazer uma palavra. Existem pessoas que fazem um trabalho que é tão importante quanto o do pastor que está aqui em cima pregando. Não é nem 1 centímetro menos importante do que o serviço do pastor. Mas muitas vezes a gente olha para as pessoas com uma visão natural. Alguém que segura o microfone, ele tem um status. Alguém que segura uma vassoura não tem status. Para o Senhor, o que conta é a fidelidade. Se eu seguro a vassoura com fidelidade, com honra, para o Senhor tem o mesmo valor de quem segura o microfone. Como talvez alguém segure o microfone sem honra. E aí para o Senhor não tem valor. Não tem valor visibilidade para o Senhor, tem valor o coração. E eu quero te estimular nessa noite a ter um coração para servir. A gente vem para a igreja para ser edificado, é um ambiente propício para isso, que vai te ajudar a isso. Mas a gente vem principalmente para edificar outras pessoas. A gente não vem para a igreja principalmente para ser amado. A gente vem para a igreja principalmente para amar. Principalmente para ser resposta para as outras pessoas. Você já olhou para a pessoa que está do seu lado hoje? Você já perguntou como é que ela está? Você cumprimentou? Você na chegada viu se alguém estava precisando de alguma coisa? Olhou a expressão de alguém? Viu se ela está necessitada de algo? Talvez um abraço seu seja uma resposta que a pessoa esteja precisando. Talvez uma palavra, uma frase como eu amo você, ou você é amado, é algo, é tudo que a pessoa está precisando naquele momento. Hoje à tarde, não por coincidência, uma senhora lá do Verbo da Vida Zona Norte enviou uma mensagem para mim que ela passou 2 anos se tratando de um câncer e ela teve um problema lá em Zona Norte com um irmão antes desse tratamento e ela saiu da igreja magoada, se afastou. E aí 2 anos depois, já tratada, ela foi convidada para voltar para lá, mas ficou pensando o que as pessoas estariam pensando dela. E ninguém estava pensando nada, quase ninguém sabia do que aconteceu. Eu sabia porque era muito próximo a pessoa que tinha se envolvido no problema com ela, mas não tinha sido nada demais também. E aí ela voltou para a igreja, quando ela chegou, ela disse que uma pessoa virou as costas para ela, para não cumprimentá-la. Aí eu lembro de algo que o pastor Humberto disse, que a pessoa magoada, ela ouve coisas que nunca foram ditas. Às vezes a pessoa virou porque ia para outro lugar, mas na cabeça de quem está magoado, a pessoa virou porque não queria falar com ela. E aí ela disse que eu e outros irmãos que estávamos servindo na segurança, a gente a cumprimentou com muita alegria. E ela disse que isso foi determinante. Naquela noite ela voltou para o Senhor. E ela disse que isso foi determinante para ela voltar. Ela disse, a alegria que o Senhor serve é inspirador para mim, assim como o carinho da sua esposa e dos seus pais. Ou seja, o que você faz, às vezes, para mim, foi uma pessoa a mais que eu cumprimentei naquela noite. Com alegria, com honra, com satisfação por estar fazendo o serviço ao Senhor. Se eu estou servindo lá fora, é o mesmo privilégio de estar servindo aqui dentro. Por quantos e quantos anos eu fiquei até, muitas vezes de madrugada, em alguns eventos da igreja, esperando o pastor sair para fechar o portão, para que ele entrasse no carro em segurança e pudesse ir embora. Aí diz, pastor, o senhor fala isso hoje para servir, porque é muito fácil estar aí em cima. Não é não, não é por causa disso, é porque a gente já vem a uma caminhada, uma longa caminhada dentro da igreja servindo. Eu me lembrei esses dias, a gente conversando, eu mencionei para os meninos lá fora, durante a pandemia,
as igrejas precisaram fechar. E aí eu servia na segurança lá em Zona Norte, e a gente sempre estava lá na saída dos pastores. E aí quando começaram os cultos online, ninguém me pediu, mas aí eu ia para a igreja e ficava lá fora, para que na saída do pastor eu pudesse prestar alguma segurança, algum apoio para ele. E aí os pastores saíam, pegavam os carros e iam embora. E aí depois o pastor falou comigo, disse: Guilherme, não vem mais, porque existe uma quantidade máxima de pessoas que podem estar na igreja. Então mesmo que você esteja do lado de fora, mas podem considerar que você está na igreja e trazer problema para a gente. Então a gente agradece a você, mas pede que você não venha mais. Tá bom, pastor. Aí eu fiquei pensando, o que é que eu posso fazer? Eu vou obedecer, eu vou honrar, mas eu não quero que o pastor saia da igreja sem ninguém. Aí tinha um Bom Preço na frente, assim como tem o A e B aqui, tinha o Bom Preço lá na frente da igreja. Eu ia para o Bom Preço fechado, eu ficava na calçada do outro lado do Bom Preço. Aí o pastor saía: estou aqui, pastor, estou na igreja não. Mas para que eu pudesse ser um apoio para eles. Ninguém estava vendo aquilo ali. Eu não ia nem do outro lado cumprimentar, porque aí já cairia naquela situação de estar lá. Ninguém estava vendo, ninguém precisa ver. Ninguém precisa ver o que você faz. A tua recompensa, ela não vem por alguém ver ou deixar de ver, porque é o Senhor que vê, é o Senhor que recompensa, é o Senhor que sonda o teu coração, é o Senhor que é um bom pagador e que vai te recompensar pelo teu coração de servo, pelo teu coração de ser uma solução, de ser um apoio para as pessoas, para a igreja, para o lugar que você está inserido. Se você não pensar em quem vai... Eu até postei um vídeo essa semana, agora quando eu comecei a falar eu lembrei. Se você não estiver preocupado com quem levar o crédito pelo que você vai fazer dentro da igreja, você tem muito a crescer na igreja, você tem muito a crescer no Senhor, se você não se preocupar com quem leva o crédito pelo que você faz. Eu não sei se já aconteceu com você, de você fazer algo e alguém receber uma gratidão pelo que você fez. Ou seja, o pastor Eric fazer um trabalho muito bem feito em relação a alguma coisa, e eu chegar para Cabral, obrigado aí, parabéns pelo que você fez. Aí o pastor Eric do lado disse: oxe, fui eu. Já aconteceu com você? Às vezes até no mercado de trabalho isso acontece também. Mas se você não se preocupar com quem levar o crédito, mas que Deus seja glorificado com aquilo, você está com o coração certo. E o Deus que vê tudo é o Deus que recompensa. Aleluia! Eu quero passear um pouco pelas escrituras com você. Lá em Mateus 26, 38. Vai falar sobre Jesus. E diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Aqui Jesus estava para ser crucificado. Ele estava para passar pelo dia mais difícil de sua existência. E você sabe que Jesus existe desde a eternidade. Esse seria o dia mais difícil da existência de Jesus. Ser crucificado, ser humilhado, sofrer muito, carregar todo o peso do pecado da humanidade sobre seu corpo. E aí ele vai orar a Deus. Ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ou seja, se possível, não me deixe passar por isso. E aí ele continua: mas, ou todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Veja o que é um coração de um servo. Ele disse: olha, na minha vontade, Pai, natural, eu não quero passar por isso. Eu sei que eu me dispus a vir aqui, mas se for possível, eu não passar por isso, me livre, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua. Alguém que tem um coração de servo, ele pensa muito mais na missão do que no conforto dele. Ele pensa muito mais no resultado daquilo que ele está fazendo do que no conforto dele. E aqui eu estou falando de algo totalmente espiritual. Não era o sofrimento em si que Jesus ia passar, que ele estava pensando, mas em carregar o pecado, em por um momento perder a comunhão com Deus, em por um momento sofrer um afastamento de Deus. E ele não queria passar por isso, mas ele decidiu: Pai, que seja feita a tua vontade. Se for para fazer isso, eu vou fazer. Se for esse o preço necessário para resgatar a humanidade, para conectar as pessoas de novo a nós, eu passo por isso. Aleluia! Ele nos deu a lição. Ele nos ensinou. Lá em Filipenses 2, versículos 3 e 4,
vai dizer assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão somente cada qual o que é dos outros. Ou seja, eu não vou fazer nada por partidarismo, porque o meu grupo, não porque o meu departamento, não porque... Não, eu vou fazer porque eu entendo que existe um corpo. Eu não vou fazer por vanglória, porque isso aqui que eu vou fazer, eu vou ser bem visto pela sociedade se eu fizer isso. Isso aqui, se eu fizer, as pessoas vão me reconhecer como alguém importante. Eu me lembro de um testemunho de uma diaconisa lá de Zona Norte. O marido dela até pregou aqui, o Josevaldo. Eles são um casal muito poderoso, abençoado em Deus, tem um coração muito grande para servir. E ela, a esposa dele, a diaconisa, é juíza criminal. Então ela tem um cargo lá fora muito importante. E ela chegou na igreja para a diaconia, e aí foi dito para ela limpar a porta. Em Zona Norte tem algumas portas dessa de vidro, e não tem nem esse adesivo que a gente tem aqui, porque ela não dá para a parte externa. Então qualquer mancha já dá para ver, qualquer colocar de mão na porta já suja. Então eles têm muito cuidado em estar sempre limpando para ficar sempre excelente. E aí foi dito para ela limpar a porta. E muitas vezes, quando o diácono está lá limpando a porta, já é um momento em que pessoas estão entrando na igreja. E aí ela disse que pensou: mas e se eu estiver limpando a porta e entrar alguém do meu trabalho? E se entrar alguém que frequenta o fórum onde eu trabalho? Eu sou uma pessoa importante no meu trabalho, e aí pessoas estão subordinadas a mim e vão chegar aqui e vão me ver limpando a porta. E ela disse que ficou aquela briga dentro dela, mas ela decidiu: eu vou ter o mesmo coração que Jesus. Eu vou fazer aquilo que está proposto para mim da melhor forma possível. E ela disse: eu me abracei com aquela porta, disse: essa vai ser a porta mais bem limpa da cidade do Recife. E aí ela disse que passou a limpar aquela porta com tanto amor, com tanto carinho, com tanta honra, e muitas vezes vai lavar o banheiro também. Uma juíza lavando o banheiro, e o que é que tem? Um Deus morrendo por mim, por você. Entende? Que se eu abrir mão da minha posição, eu não vou ficar magoado, eu não vou ficar chateado. Eu quando liderava lá a segurança, tinha um coronel da polícia subordinado a mim. Tinha médico subordinado a mim, que ficava lá fora tomando conta de carro. E ainda se submetia a alguém que profissionalmente é menor. Entende? Não, eu sou médico. Cria um plantão para médico na igreja, para se alguém passar mal, eu tomar conta. Eu fico sentado num lugar de honra, e aí se alguém passar mal, eu me levanto e vou lá ajudar. Aí é bênção demais, né? Porque na igreja, eu acho que uma vez no ano alguém passa mal, e a pessoa vai estar assim: não, estava lá fora tomando conta de carro. É a mesma disposição mental que houve também em Cristo. Aleluia, aleluia. E aí eu vou te explicar sobre os chamados que existem. Rapidamente a gente vai partir para encerrar daqui a pouco. E eu te convido a abrir lá em Efésios 4, a partir do versículo 11. Efésios 4, 11. Para que a igreja funcione, como eu falei, existem vários serviços dentro da igreja. E aqui ele fala sobre os chamados que existem para que a igreja possa funcionar. E diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Somos nós. Nascemos de novo, fomos justificados, santificados, então nós somos os santos que ele diz aqui. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, até que a gente cresça, até que a gente se desenvolva perfeitamente naquilo que Deus tem, ele chamou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os chamados 5 dons ministeriais. E eu vou te ensinar de forma que você nunca mais vai esquecer. A gente às vezes ouve, um apóstolo, o pastor, aí se levanta alguém para dizer: apóstolo não existe mais. Mas aqui a gente vê: até que todos cheguemos
à perfeita varonilidade, à unidade da fé, ao perfeito conhecimento do Filho de Deus, vai existir esses chamados. O apóstolo, esses 5 chamados, eles são exemplificados na palma da mão, nos 5 dedos. O apóstolo é aquele chamado a estabelecer igrejas, estabelecer novas obras, ele ajudar na fundação de igrejas para o crescimento, o avanço do corpo de Cristo. E o apóstolo, ele muitas vezes, para iniciar uma igreja, ele vai tocar em todos os outros dons. No profeta, no pastor, no evangelista, ele vai chutar e vai para a área cabecear, vai fazer de tudo. Então, o apóstolo, ele toca em todos os outros dons. Então, o dedo que toca em todos os outros dedos, com facilidade, o apóstolo. O próximo, o profeta. O profeta é aquele que muitas vezes vai, eis que te digo, o Senhor vai fazer assim, assim. Então, o dedo indicador, ele simboliza o profeta. Apóstolo, profeta. Diga apóstolo, profeta. Depois vem o evangelista. O evangelista, você vê que esse dedo, apesar de muito pequeno, mas ele é maior do que os outros. Então ele vai além, ele rompe as fronteiras. O evangelista, muitas vezes, ele vai para lugares que os outros não vão para pregar a palavra. Está aqui comigo? Amém. Depois o pastor. Aí nesse caso vai ficar melhor com essa mão. Por que o pastor nesse dedo? Porque tem uma aliança com a igreja. Então o pastor tem uma aliança com a igreja local. Ele está firmado naquele lugar para que seja estabelecida uma obra ali. E depois o mestre. O mestre, ele tem uma facilidade de ensinar que os outros às vezes não têm. Ele consegue entrar em detalhes, em lugares que os outros não conseguem entrar. Então, o mestre, ele consegue entrar em lugares que os outros não conseguem entrar. Para você não esquecer mais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então esses são os 5 dons ministeriais. Muitas vezes de pessoas que vão pegar o microfone. Mas você entende que para sustentar os dedos existe a palma da mão. A palma da mão é chamada de os dons de socorros, que dão suporte para os dedos da mão, para que possam funcionar. Os dons de socorros vão ser muitas vezes a tia do berçário, vai ser muitas vezes o irmão que está lá fora servindo, a diaconia que está aqui servindo, que abre a igreja, que limpa, que organiza, que nos serve água, que nos serve aquilo que é necessário para o bom funcionamento do culto. A mídia que está ali atrás, está aqui, ó, os midianitas ali, ó. A mídia, o som, tudo aquilo que faz a igreja funcionar vai ser os dons de socorros, que não tem muitas vezes visibilidade, mas tem a mesma importância que os outros. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa se entender e se enxergar no corpo. Mesmo aquele que é pastor, que é evangelista, muitas vezes, ou quase 100%, ele vai passar pelo dom de socorros. Então não importa qual é o teu chamado, importa hoje qual é a tua fidelidade do que você está fazendo, que está proposto. Ah, mas eu sou pastor, eu vou ficar abrindo porta. Deus já me falou que o meu chamado é pastoral. O que está proposto para você hoje é abrir porta com todo o teu coração. Faz o teu melhor naquilo que está proposto para você hoje. E então você vai estar habilitado para a próxima fase. Você vai estar habilitado para viver aquilo que Deus tem para você. Então cumpra com fidelidade. Cumpra com honra aquilo que Deus tem para você. Amém? Agora eu te convido a ir lá em 1 Samuel, capítulo 16. E eu vou te contar a história antes da gente ler. Capítulo 16, versículo 12. Mas aí eu vou te contextualizar aqui. O que é que aconteceu aqui? No Antigo Testamento, nesse tempo aqui, eles não tinham rei. Deus era o rei do povo. Então o que aconteceu? O povo começou a pedir a Deus um rei. Então Deus levantou Saul para ser rei do povo. Saul pecou, errou diante de Deus e Deus o rejeitou. Então ele falou com Samuel e disse: vai na casa de Jessé, que você vai ungir um dos filhos dele como rei. Eu vou sinalizar para você e você vai ungir um deles. Então Samuel falou com Jessé e disse: ó, reúne os meninos aí em casa que eu estou indo aí. E aí ele foi. Quando ele chegou, estavam os filhos lá, reunidos. E Samuel chegou, o rei era alguém forte, era alguém grande, alguém que ia à frente do exército. Ele disse: deve ser alguém muito forte.
Quando ele chegou que viu um, ele disse, é esse, Senhor? Aí o Senhor disse, não. Ele foi, é esse? Não. É esse? Não. Deus disse, olha, não atenta para a sua aparência, não atenta para aquilo que você vê por fora, porque eu vejo por dentro. Eu vejo o coração. E aí terminou os filhos, e Jessé disse, não é nenhum desses. O que é que está acontecendo? Deus disse que era um dos seus filhos, mas não é nenhum desses. Tem mais algum? Ele disse, tem Davi. Davi está cuidando, tem um menorzinho aí, rapaz. Ele está lá cuidando das ovelhas. Aí disse, chama ele aqui que a gente só vai sentar à mesa quando ele tiver. Quando Davi chegou, aí Deus disse, é esse. E aí Davi foi ungido como rei. Ele derramou o óleo e orou por ele. Quer dizer, veio uma unção da parte de Deus para que ele se tornasse rei. Mas a partir do momento que veio o óleo, não quer dizer que a partir dali ele já se tornou rei. Veio uma unção, veio um chamado, uma capacitação da parte de Deus para que ele pudesse cumprir aquele chamado. Terminou aquilo ali, eles foram embora depois e a gente vai continuar a história. Mas aqui no versículo 12 diz assim, disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então depois que veio a unção, não quer dizer que todos os problemas acabaram. Não quer dizer que agora está tudo pronto, está tudo resolvido. Você vai ver na continuação da história que o Espírito do Senhor saiu de Saul, que era o rei anterior, e veio um espírito maligno atormentá-lo, que era o rei atual. Ou seja, Deus ungiu um novo rei, mas ele ainda não era, e o rei atual começou a ser perturbado por um espírito maligno. Então, o rei que estava no poder disse, olha, chama alguém para tocar harpa para mim, para que esse espírito saia. Então, alguém foi lá chamar Davi. Quando ele foi chamar Davi, imagina, o rei manda alguém, vai uma comitiva para chamar Davi. Quando chegou a comitiva do Palácio Real. Então, Davi, imagina a história. Davi disse, pronto, é agora a minha exaltação. Agora veio o pessoal me buscar, eu vou assumir o meu reinado. Então Davi chega, imagina Davi perguntando, e aí, eu vou fazer o que lá? Disse, não, tu vai tocar para o rei. Tocar para o rei? Tocar harpa? Mas ele sabe que eu fui ungido como rei? Ele sabe que eu vou ser rei no lugar dele? Não, Davi disse, eu vou. Eu vou, o que está proposto para mim eu vou. Muitas vezes, Deus tem um chamado para você, mas vai ser a tua fidelidade naquilo que está proposto para você no momento. Então Davi entrou no palácio, mas não entrou como rei. Ele entrou como servo. Ele entrou como alguém que foi lá para servir. Foi lá para tocar a harpa. Ele resolveu o problema que estava proposto para ele naquele momento. E isso o habilitou a continuar crescendo lá e se tornar futuramente rei. Mais à frente, surge um problema entre aquele reinado. O povo de Israel estava sendo atormentado por um povo em que estavam em guerra. E tinha um gigante chamado Golias. E o gigante dizia, olha, se levanta alguém aí para me enfrentar. Não precisa a gente guerrear todo mundo não. Se levanta alguém para me enfrentar. Se vocês ganharem de mim, o nosso exército se rende a vocês. Se a gente ganhar de vocês, vocês se rendem. Então imagina o exército, um bocado de homem esperando aqui, e aí chega o rei. E aí? Tem algum macho aí para me enfrentar? Tem algum homem aí para me enfrentar? E todo mundo com medo. Isso por 40 dias. Aí o pai de Davi diz, vai lá levar comida para os teus irmãos e vê como é que eles estão. Aí Davi pega a comida e vai levar. Quando ele chega, ele ouve alguém afrontando o exército do Deus vivo. Quando ele ouve afrontando, ele disse, o que é que vai ganhar quem vencer ele? Disse, não vai mais pagar imposto, vai casar com a filha do rei, vai ter esse benefício. Ele disse, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar. Aí os irmãos dele, ei menino, oxe, tu veio para aqui para perrear, foi? Volta, vai-te embora, vai para casa, vai. E os irmãos, a Bíblia diz mesmo que os irmãos reclamaram com ele. Ele disse, não, eu vou. Aí eu imagino alguém chegando para o rei, né? Davi não era guerreiro, não era grande. E aí chega alguém, está o rei lá esperando alguém que pudesse enfrentar Golias. E chega um servo do rei. Meu rei, que viva para sempre. Eles tinham algumas coisas assim. Meu rei, que vive para sempre. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Isso não está na Bíblia não, tá? Eu estou conjecturando. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para o senhor. Ele disse, pronto, diga a boa. Ele disse, a boa é que a gente encontrou um guerreiro disposto a lutar com os gigantes. Ele disse, glória a Deus.
Não tem notícia ruim depois dessa não. Qual é a notícia ruim? Vem cá, Davi. Chega Davi, e aí o rei disse: meu filho, você não tem nem tamanho, nem jeito, não consegue nem segurar uma espada, como é que você vai ganhar? Ele disse: rei, deixa eu lhe dizer uma coisa. O meu pai me mandava cuidar das ovelhas dele. Quando eu estava cuidando das ovelhas dele, certa vez veio um leão para matar as ovelhas. Eu fui lá e matei o leão. Em outra situação veio um urso. Eu fui lá e matei o urso. Deixa eu dizer para o senhor, o mesmo Deus que me fez ganhar do leão e ganhar do urso, é o Deus que vai me fazer ganhar desse gigante. Deixa eu ir lá que eu vou vencer ele. Você entende que Davi serviu por muito tempo sem ninguém ver. Quando ele matou o leão, ninguém viu. Quando ele matou o urso, ninguém viu. Tem batalhas que você vai viver na sua vida que ninguém vai ver. Tem coisas que você vai enfrentar no teu secreto que ninguém vai ver. Mas isso está forjando o teu caráter. Isso está construindo dentro de você uma confiança em Deus. Você vai ter histórias para contar com Deus na tua vida. Então não se importe se alguém está vendo ou não a tua batalha. Se Deus está com você, você vai sair vitorioso disso. Não existe nada que possa impedir Deus de vencer através de você. Basta que você tenha confiança nele. Crie histórias com ele. Essas histórias com ele vão ser no teu dia a dia, onde ninguém vai estar vendo. Percebe que Davi não ficou preocupado? Ninguém viu. Ninguém me agradeceu quando eu matei o leão. Ninguém me agradeceu quando eu matei o urso. Não, Davi simplesmente fez o que estava proposto para fazer. E você conhece a história, Davi foi lá, matou o gigante, venceu, casou com a filha do rei e se tornou alguém muito importante lá. Mas desde o momento em que veio a unção, até o momento em que muitos anos depois Davi se tornaria rei, houve uma grande caminhada. E eu quero já chamar o grupo de música. Houve uma grande trajetória para que ele pudesse viver tudo aquilo que Deus havia prometido para ele. Aquilo que Deus prometeu para você vai acontecer. Aquilo que Deus falou para a tua vida, as palavras que foram liberadas a teu respeito, as promessas que foram liberadas ao teu respeito, não tem ninguém que consiga impedir você de viver. Nada disso. Não tem ninguém que possa impedir. Basta que você permaneça em confiança. Basta que você permaneça com o coração tratável. Basta que você se submeta ao ambiente certo, às instruções certas e tenha um coração para servir. Você vai estar pronto para ser exaltado quando você estiver pronto para se humilhar. Você conhece aquele versículo? Os humilhados serão exaltados? Ele não existe. Antes que alguém responda, eu já falei direto. Não existe. Não existe, mas eu já ouvi tanto desse versículo, os humilhados serão exaltados. Ele não existe. O que existe é aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Ou seja, se eu tento me exaltar, se eu tento me colocar para cima, se eu tento me colocar em uma posição de superioridade aos outros, eu estou pronto para ser humilhado. Mas se eu abro mão da minha posição e me coloco em um lugar para servir aos outros, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com tudo que eu sei, eu me preparo para ser exaltado. Eu sei que essa pregação, assim como a de hoje pela manhã, não é uma pregação onde a gente pula muito, onde a gente vibra muito, mas a gente recebe ensinamentos que são muito importantes para a nossa vida. A gente precisa estar com o coração no lugar certo. A gente precisa ser resposta, ser solução e não ser problema. Certa vez um presidente americano, ele disse: não se pergunte o que os Estados Unidos podem fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelos Estados Unidos. Isso se aplica perfeitamente num contexto de igreja. Não se pergunte o que a sua igreja pode fazer por você, mas se pergunte o que você pode fazer por sua igreja. O que você pode fazer pelas pessoas. Onde você vê uma falha, você vai lá e corrige. Você é a pessoa a dar o suporte. Você é a pessoa a ser solução, ao invés de ser a pessoa a apontar o dedo. Amém? Deus quer pessoas que tenham um coração puro, um coração tratável, um coração de servo. E nesse tempo, servindo ao Senhor, eu tive muitas grandes experiências com Deus. Por exemplo, por causa do meu trabalho lá fora, por causa da especialidade que eu tenho, quando o pastor Silas Malafaia veio, foi pregar lá em Zona Norte, a gente ficou o acompanhando. Então fui buscar no aeroporto, levar para hotel, levar para a igreja, levar para muitos lugares, e a gente dirigindo, acompanhando ele,
e surgiam conversas dentro do carro, com ele e a esposa dele. E eu não sei em números atualizados, mas ele já foi o pastor que mais vendeu livros no Brasil. E eu tenho alguns livros no coração. E eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. E ele e a esposa, pastora Elisete, começaram a me trazer dicas sobre escrever o meu livro. Aí eu te pergunto, onde é que eu teria acesso ao pastor Silas Malafaia para conversar com ele sobre escrever livros e receber dicas dele, se não fosse no serviço? No serviço, Deus te dá experiências. No serviço, Deus te dá acessos. No serviço, Deus prepara o teu caráter. Jesus com os discípulos, com os apóstolos, ele disse: quando alguém está à mesa e alguém chega para servir, quem é o maior? Aí eu te pergunto, pensa comigo. Não pense numa ótica espiritual não, pense numa ótica natural. Tem uma mesa num restaurante e tem um garçom servindo. Quem é o mais importante ali? É quem está sentado ou é quem está servindo? É quem está sentado? Não seja espiritual agora não, seja bem natural. Não é quem está sentado? Está pagando ali, né, uma pessoa importante. Aí Jesus disse, mas no reino não é assim não. No reino, o maior é o que serve. Disse, eu vim para servir. Jesus disse, eu vim para servir. Então eu quero te estimular nessa noite a ter um coração de servo, a ter um coração pronto a ser uma resposta, pronto a ser uma solução. Depois que Jesus passou por tudo isso, a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Foi porque ele foi completamente humilhado que ele foi completamente exaltado. Ele foi humilhado para que eu e você não precisássemos ser humilhados. Só o que a gente precisa é servir. Servo, na palavra original, é escravo. Quer dizer escravo. Mas eu sou escravo de um Senhor bom. E de um Senhor que ainda me adota como filho. Então eu tenho a consciência de que eu sou escravo dele. Mas ele me adotou e me trouxe para ser filho. Para ter o mesmo sangue dele. E alguém adotado não tem o sangue, mas nesse caso tem. Você tem o sangue dele dentro de você. Mas a gente precisa ter esse coração para servir. Quando a gente tem esse coração para servir, quando a gente entende que a gente foi chamado para ser resposta, para ser solução, a gente não vai se magoar com nada. E a Bíblia diz lá em Romanos 12:11: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ele diz fervoroso, servindo ao Senhor. Não sirva de qualquer jeito, não seja de qualquer jeito, não faça de qualquer jeito, porque Jesus fez o que era melhor. Ele deu o que ele tinha de mais importante. Como eu posso entregar de qualquer forma? E essa passagem me traz uma ilustração muito boa também. Você sabe aqueles saquinhos de chá? Se eu colocar numa água natural, colocar ali dentro, nada vai acontecer. Não vai se transformar em chá, não vai ter cheiro, não vai ter gosto. Mas se eu colocar numa água fervendo, aquele saquinho de chá, logo o cheiro do chá vai começar a subir. E vai ter um gosto característico do chá. O teu serviço, quando você é fervoroso nele, existe um cheiro que exala. E esse cheiro, ele sobe até as santas narinas do Senhor. E ele recebe o teu serviço como uma expressão de adoração a Ele, como uma expressão de louvor a Ele. Como eu vou expressar louvor ao Senhor, se não for da melhor forma que eu conseguir? Se não for com todo o meu ser, com tudo aquilo que eu sou, com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu posso. Então, se eu vou para a igreja, esteja eu escalado ou não, apenas para cultuar, mas venha com um coração de servo. Venha com o coração para servir. Eu tenho um encontro hoje marcado com o Rei dos Reis. Eu tenho hoje um encontro marcado com o Senhor dos Senhores. E eu quero ir com todo o meu coração para a igreja. Quero ir lá adorar, expressar o meu louvor. Certa vez eu ouvi alguém dizendo: eu vou para a igreja, o culto começa às 7h30. Então eu chego lá uns 15, 20 minutos depois, que é tempo que está acabando o louvor. Aí vai começar a palavra, aí é o tempo que eu chego. Como se o louvor fosse
para passar o tempo para as pessoas chegarem. O louvor é algo que nós expressamos ao Senhor. Então alguém fazia isso conscientemente. Eu não digo alguém que aconteceu um imprevisto, o pneu do carro furou, a pessoa se atrasou. Não, alguém que conscientemente, não, eu vou me atrasar, porque aí eu chego lá e chego na palavra. E na palavra eu aprendo alguma coisa. Ou seja, na palavra tem algo que é bom para mim. No louvor tem algo que eu entrego ao Senhor. Na palavra o Senhor entrega a mim. No louvor eu entrego ao Senhor. Percebe quando alguém se atrasa para o culto? Ele deixa de entregar algo ao Senhor. Ele perde um tempo em que ele poderia estar entregando algo ao Senhor. E eu não falo isso para trazer condenação para ninguém, só a consciência. Se eu puder, se eu conseguir, se programa, chega cedo, chega antes, entra aqui, tenha comunhão com as pessoas, esteja pronto que assim que começar o louvor, eu quero entregar tudo ao Senhor. Eu quero entregar todo o meu louvor ao Senhor. Eu não quero perder nenhum minuto do louvor aqui da igreja, porque eu quero aproveitar todo o tempo que eu tenho para louvar ao Senhor, para entregar a Ele a minha adoração, para entregar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Você cantou isso nessa noite, que Ele é digno de honra, de glória. Então que a nossa vida expresse isso. Se eu tenho um Deus que é digno de honra e de glória, eu tenho um Deus que é digno do meu coração para servir. Eu tenho um Deus que pagou o preço de sangue, o preço pela minha vida completa. Então eu não posso entregar a minha vida pela metade para Ele. Eu quero entregar a minha vida completa também. No Evangelho existem muitos benefícios. Existem muitos presentes que a gente recebe. Mas a gente não deve pensar nisso. A gente deve pensar no que a gente entrega. No que o Senhor entregou por nós, que foi o Filho dele, e que já bastaria aí. Ele entregou o que ele tinha de mais importante. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor como expressão de honra, de adoração, de gratidão a Ele pelo que Ele fez por mim? Nada que eu fizer vai pagar aquilo que Ele fez por mim. Mas o que eu fizer, eu preciso fazer da melhor forma possível. Porque eu sirvo a um Deus perfeito, a um Deus todo-poderoso, a um Deus que merece toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Eu te convido a ficar de pé nessa noite e que a gente possa entregar a Ele o nosso louvor. Muitos cultos aqui a gente recebe muita coisa. A gente recebe palavras de encorajamento, de ânimo, promessas do Senhor, palavras proféticas de crescimento, de avanço, de promoção. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é bênção. Mas existe também um momento de a gente não pensar em nada pra gente. E nessa noite eu acho que eu não falei de muito benefício para você. Eu falei de uma entrega sua para Ele. O nosso coração precisa estar completamente nisso. De uma entrega perfeita para Ele. De uma entrega total para Ele. De uma entrega sem reservas para Ele. Aleluia. Só quero bendizer teu nome. E eu só quero te alegrar. E mover teu coração, Pai, e tudo te entregar. Só quero bendizer teu nome. E eu só quero te alegrar. E mover teu coração, Pai, e tudo te entregar para o teu prazer, para o teu prazer. E tua vontade é que eu existo. Só tu és digno. Só tu és digno.
pro teu prazer, pro teu prazer. E tua vontade é que eu existo. só tu és digno, só tu és digno. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar. Eu vivo só pra ti. Pra te adorar, pra te adorar, Só pra ti. pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar. Pra teu prazer. E tua vontade é que eu só tu és digno, só tu és digno para o teu prazer, para o teu prazer. E tua vontade é que eu só tu és digno, só tu és digno. Pra te adorar, Pra te adorar eu vivo só pra ti. pra te adorar, pra te adorar, Eu vivo só pra ti. pra te adorar. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar, pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Diminua as luzes. Te exaltamos, te exaltamos.
te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Digno és, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Os santos e os anjos, os santos e os anjos se prostram aos Teus pés, e os anjos coroas ao Cordeiro. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés, e os anciãos rendem suas. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, tudo vem de Ti, Tua é a glória. Tu és digno, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Então adorarei, então eu louvarei.
totalmente a ti, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei. Totalmente a ti, tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei a ti, Altíssimo, então me renderei. Totalmente a ti. Junto com os querubins cantamos, junto com os serafins louvamos, junto com os querubins cantamos. Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Nesse ambiente de adoração, eu quero aproveitar e perguntar se tem alguém aqui no nosso meio que veio, talvez recebendo um convite de alguém, talvez tenha visto a igreja e sentido vontade de vir, mas eu quero te dizer que não foi por acaso que você chegou até aqui. Eu não sei o que falta para você, o que você pensa que falta para você, mas Jesus, Ele é a solução. Jesus, Ele é do tamanho perfeito para preencher qualquer vazio, qualquer falta. E mesmo aqueles que pensam que não tem nenhuma falta, se não tem Jesus, falta tudo. Tem alguém aqui que ainda não fez de Jesus o Senhor de sua vida? Deseja fazê-lo nessa noite? Levanta a tua mão, que a gente vai orar por você, vai fazer festa junto contigo. Levanta a tua mão bem alto, para que eu possa ver aqui, e a gente orar junto contigo, fazer festa, celebrar o novo nascimento. Eu só te dou um conselho: não resiste ao Espírito Santo. Ninguém te ama como o Senhor te ama. Ninguém jamais entregou por você o que o Senhor entregou. Não vale a pena uma vida sem Ele. Eu não vou insistir, mas eu quero manter essa oportunidade com você. Você está percebendo o Senhor falando com você, seu coração acelerando, sua mão querendo levantar. Talvez você esteja resistindo, mas não resista. Eu repreendo toda ação maligna que tenta impedir alguém de tomar essa decisão. Nesse momento, declaro liberdade no reino do Espírito. E então eu te pergunto:
Você quer tomar essa decisão nesse momento? Levanta a tua mão e vamos orar juntos. Tem alguém nessa noite com algum sintoma de enfermidade também, que crê que o Senhor é aquele que cura? Vem aqui à frente e a gente vai orar por você, impor as mãos. E você vai sair daqui completamente curado. Não por causa de mim, mas por causa do nome que está acima de todo nome. Ele sofreu toda a humilhação e no final ele teve o seu nome elevado acima de qualquer nome, acima de todo nome. Toda doença tem um nome, e esse nome está abaixo do nome de Jesus. Eu não vou insistir sobre isso. Se você tem algum sintoma, você sabe, vem aqui à frente. Eu não vou te convencer de que você está doente. Não há Deus maior, não há Deus. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo para o teu louvor, para o teu, para o teu, para o teu louvor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te amar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é quão formoso e quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche, tua glória, glória enche a terra. Tua glória enche este lugar. Tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra. Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor.
Maravilhoso é estar. Maravilhoso é. Maravilhoso é. Maravilhoso é. Na presença do Senhor há liberdade, na presença do Senhor há libertação, há restauração. Eu quero perguntar também se tem alguém aqui que tem sido assolado por um espírito de fato de depressão. Você tem sentido uma tristeza fora do comum, um vazio. Você já tem Jesus, talvez você já tenha Jesus, mas você tem sentido uma inclinação à depressão. A alegria do Senhor não está fluindo em você. Não estou falando de algo circunstancial. Fiquei triste porque algo aconteceu. Não, a depressão é algo que é mais profundo do que isso. Tem alguém aqui que tem sentido depressão? A gente não está aqui para julgar ninguém. A gente não está aqui para olhar para a vida de ninguém. A gente está aqui para representar o Senhor e trazer, através do nome dele, restauração. Na presença dele há restauração. A gente vai cantar mais um pouco essa música. Se é você, te convido a vir à frente enquanto a gente louva. Não fica no teu lugar, você pode voltar para casa restaurado hoje. Enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. A glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é. Maravilhoso é. Maravilhoso é. Maravilhoso é. E as minhas mãos levanta e em louvor te adorar, meu coração diante do teu altar, e as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, meu coração eu quero diante do teu altar. As minhas mãos eu quero
altar diante do teu, diante do teu altar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. E apesar dessa glória que tens, tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo e apesar dessa glória, e esse amor tão grande eleva-me. Tu és tremendo. 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 Tu és tão grande. Tão tremendo. Tu és tremendo. Eu quero perguntar mais uma vez, se tem alguém aqui, porque eu sei que tem. Tem alguém aqui que ainda não fez de Jesus o Senhor de sua vida e quer fazê-lo? A porta está sendo aberta mais uma vez, em amor pela tua vida. Levanta a tua mão, que a gente quer celebrar contigo. Isso é amor, o amor do Senhor te alcançando, abrindo mais uma vez a oportunidade para você. Talvez você tenha pensado, se o pastor chamar de novo, eu vou. A porta se abriu. Levanta a tua mão. Não volta para casa sem Jesus. Não estou te chamando para fazer parte dessa igreja. Você pode até nem ficar aqui, nascer de novo aqui e ir para outro lugar se você quiser.
Eu estou te chamando para nascer de novo, para fazer de Jesus o Senhor da tua vida. Amém. Quando eu estava aqui em oração, eu percebi no Espírito que tem pessoas que estão aqui esta noite que ainda não fizeram Jesus do Senhor e Salvador da sua vida, mas que hoje ia acontecer algo muito ruim com você, mas Deus interviu para você vir para a igreja para um momento como este, para ouvir uma palavra como esta. Eu vi 2 cobras sendo enroladas uma na outra, e elas eram espremidas, amassadas. E eu vi a mão do Senhor fazendo isso. Ele impediu um mal contra você, para que você estivesse aqui hoje. Não saia daqui, irmão, sem decidir por Jesus. Quem nos conhece, quem costuma vir para cá, sabe que a gente não costuma insistir e demorar nessa parte. Se a gente está fazendo isso é porque está sentindo uma direção da parte de Deus. A Adriana teve essa visão. Então, pela última vez hoje, você vai resistir ou você vai vir receber Jesus? Levanta a tua mão. Se é amor pela tua vida, o Senhor te alcança. O Senhor que te livra é o Senhor que pagou o preço pela tua vida, e Ele quer te salvar. Se você não quis vir agora, mas quiser vir ao fim do culto, nos procurar, nos procure, mas não volta para casa sem Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Você pode sentar? Aleluia. Pode acender. Nando, obrigado. Bênção. Aleluia. Como é bom adorar o Senhor. Como é bom mergulhar na presença dEle. Você sabe que você pode fazer isso em casa também? Coloca um louvor lá, coloca uma música. Com música ou sem música, mas a música facilita. Mergulha lá na presença dEle. Tem o seu tempo com Ele. Às vezes você vai falar, às vezes você vai ficar calado na presença dEle. Não precisa falar não. Ele sonda o coração. Às vezes estar calado você vai falar mais para Deus. Só mergulhado na presença dEle. A oração é uma conversa. Nós falamos e o Senhor fala conosco. Então às vezes alguém vai para um momento de oração e fala, termina de falar, levanta e sai. Como numa conversa? Vamos conversar, pastor? Aí eu sento, falo. Na hora que o pastor Eric vai falar, eu me levanto e saio. Fica na presença. Senta lá, fala com o Senhor, depois fica calado. Às vezes na melodia de uma música o Senhor fala contigo. Ninguém está falando nada agora. E às vezes num momento como esse, ao toque de uma melodia, o Senhor começa a ministrar coisas no teu coração. Tenha esses momentos em casa também. Crie esses momentos com o Senhor. Isso é tão bom, isso é tão agradável, isso é tão maravilhoso. Às vezes no começo você vai fazer pela disciplina, mas aí vai ficando, a presença vai invadindo. Muitas vezes você pode nem sentir nada, mas você está na presença. Mas muitas vezes Deus ele vai te dar um gostinho de sentir a presença dele. E é maravilhoso. Aleluia, aleluia. Como é bom servirmos e adorarmos a esse Deus tão grande. Nesse mesmo espírito de adoração,